Maravilha, aqui é André Deac, eu sou professor de jornalismo e cinema na ESPM, produtor multimídia na Liquid Media Lab, trabalho também no Café Filosófico, e hoje estamos aqui com o Gus. Gus ou Oba! Gus? Como é que você vai? Gus, né, cara? A galera vai no Gus mesmo, Vai no fala Gus, Gus, né? Gus, daí A confundem, às vezes gente... acham que é Guns, É. mas é Gus, de Pô, Gustavo, obrigado, né? obrigado pela presença aí, cara. A gente está fazendo esse bate-papo, ouvindo um pouco das experiências de quem trabalha, né, no audiovisual. Você é um cara do som, né? Dá para E ver aí aí? pelos mix, pelo fone. Isso aqui vai virar um podcast também. Então, descrevendo para quem não está te vendo, tá com um fone de ouvido bonitão, tá com um microfone profissa. Eu tô com um improvisado aqui também, mas Nada. Aqui, essa área é tudo na fita Gaffer, né, cara? não Tudo é. sempre vai ter Aqui tá. alguma fita colada em algum lugar. Pô, Mas, pô, obrigado pelo tempo aí. Então, obrigado você, valeu André. aí. Obrigado, uma honra aí também participar com os colegas que você convidou, né, e poder acrescentar. A ideia é compartilhar sempre e poder, de repente, trazer alguma coisa ali que possa inspirar ou apertar um parafusinho ali ou soltar algum outro parafuso também de quem estiver ouvindo. Obrigadíssimo. Pô, valeu. Começa contando um pouco da sua história aí, cara. Como é que você foi parar no áudio? Você fez coisas já Chile, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, além do Brasil, lógico. Enfim, acho que você Sim. pode começar do começo mesmo. Fez faculdade do quê? Como é que foi parar lá? Aí onde você tá? Boa. Bom, assim, a minha história, André, eu sempre gostei de som desde pequeno, música, sempre me interessei. Eu uma vez conheci uma rádio lá por 80 e pouco, eu tinha ali uns 10, 12 anos, e aprendi vendo a turma editando. Na época eles cortavam uma fita assim com gilete e colavam a fita, né? Faziam emenda física ali a edição, né? E depois eu peguei umas fitas cassete, eu ficava gravando rádio e comecei a fazer também umas colagens, assim. Então eu sempre gostei de som, né? Basicamente, e com uns 14 ali eu comecei a tocar bateria, que me levou para daí um bom tempo da vida tocando, criando músicas, gravando em estúdio, fazendo apresentações ali, shows, né, viajando com os colegas e criatividade, né? Sempre nesse lado de criação, de tocar. E eu sempre fui muito de estar com os técnicos de som ali. Então, sempre a gente estava em estúdios gravando ou produzindo com aqueles primeiros softwares em casa, ou na época do Tascam de fita, um gravadorzinho com 4 canais, gravando assim na garagem. Depois eu sempre fui parceiro dos técnicos de som também, que eu toco bateria. Então o baterista tem que chegar primeiro para montar a bateria, o primeiro que chega, o último que sai, né? Então eu ficava ali convivendo muito, sempre curti estar com os técnicos de som e fui aprendendo assim com os colegas. Ah, isso aqui, o que que é isso? Ah, o que você está fazendo? Posicionar o microfone, ficar pesquisando o melhor som, né? Entender o som da sala, como a gente resolve, todo mundo tocando ao mesmo tempo. Então esses desafios práticos, eu fui muito no lado empírico, assim, né? A gente foi fazendo e aprendendo. E isso foi ali uns 15 anos, assim, tocando. Chegou um momento que eu morava nessa época em Curitiba. Eu nasci em São Paulo, fui para Curitiba, depois voltei para São Paulo e tive um contato com uma escola de cinema começou em Curitiba e veio para São Paulo, que é a Academia Internacional de Cinema, a AIC. Tive um contato com eles e, enfim, acabei começando a estudar ali, né? Estava num ano sabático assim da vida e comecei a fazer o curso deles. É um curso ali de 2 anos, um curso técnico, tecnólogo, vamos dizer, em direção. Mas eu não tinha nenhum objetivo específico. Quando eu entrei ali, eu comecei a mexer com edição de imagem. Acredito que é um caminho, para mim, foi um caminho para entender a gramática da narrativa do cinema, né? Então,
a edição foi um jeito prático de tudo ao mesmo tempo. Já está pensando no frame, na foto, no som, na narrativa, principalmente, e no contato com a direção. E a edição é uma fase criativa da construção enfim, da obra, né, do filme. Então, para mim foi uma forma de acelerar o entendimento do métier ali, de como que na gramática, né? E durante o curso, eu não estava pensando em som nesse momento, mas durante o curso, um colega perguntou: "Ah, você sabe mexer no Pro Tools? Sabiam que eu era músico?" E eu, sei, né, um pouco, era o Pro Tools 3, acho. E, então eu resolvi, coloquei uma trilha para o colega, e na escola de cinema, naquele momento, não tinha ninguém, não havia ninguém pensando em som ali, como carreira ou como, né, um foco específico. E eu resolvi para o colega e não tinha ninguém. Como eu resolvi para ele o problema dele com o filme dele, ele avisou para todo mundo lá do último semestre: "Ó, pô, tem o Gus lá do primeiro semestre que sabe mexer no Pro Tools." E uma turma daí os colegas começou a chover emergências. "Nossa, me ajuda, né, o meu filme, precisa isso, o diálogo, precisa mixar." Até aí, tudo não remunerado, né? Imagino. Tudo na base do. Eu pensei, eu tô aqui estudando, esse momento, e eu já não estava moleque ali, né? Assim, então eu pensei, pô, vou tirar o máximo de proveito, assim, com o lado humano, que é mão na massa, porque qualquer facul ou estudo de cinema, claro, você precisa da teoria e compreender tudo isso que eu até comentei, a gramática e tal, a narrativa e a construção e a história, o que veio antes, para você poder realmente ter um repertório. Mas fazer outra coisa, colocar a mão na massa, tomar decisões e, e como é que eu faço isso, né? Então, essa experiência com os colegas ali foi intensa, porque em 2 anos eu fiz aproximadamente 60 curtas, assim, eu acabei mexendo ali com muita coisa, assim, de tudo que é tipo, com problemas diferentes, de todos os tipos, e isso que abriu a minha visão para tanto existe uma demanda, mas não é simples assim também, da noite para o dia. Eu já tinha uma bagagem pela música, e isso foi. Eu percebi que eu já tinha uma bagagem prática também na parte do som, essa parte que normalmente vem de outros jeitos. Até a gente vai comentar, assim, acho, para o caminho que muita gente também traça, assim. Mas para mim foi como músico, na prática, compreendendo a parte técnica mesmo do som, e depois eu fui compensando com meus estudos e no estudo do cinema entrei nessa prática de resolver as tretas para os colegas e daí com isso nesse ponto eu estava mais focado no Pro Tools, sound design, mixagem, os componentes do filme, acústicos, sonoros, criativos. E comecei a perceber os problemas que a turma tinha na captação do som direto, no set. Então, chegavam trabalhos com diferentes tipos de problemas. Lista alguns aí, vai. Até é legal, porque o pessoal que está começando já Sim. vai se Teve acostumando. um dos que foi mais difícil de entender o que estava acontecendo. Eu tinha o áudio e ele tinha um barulho assim, tududum, 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 tudum, um pulso grave, um som grave, uma pulsação, que era o tempo todo do som direto. Todo o material deles, praticamente, do filme, do curta, tinha esse som. Então eles estavam gravando os diálogos e tinha esse tududum, tududum, tudum, uma coisa percussiva até, e que não estava correspondendo a nenhum problema dos mais comuns, um cabo com defeito, Até ou imagino que era alguém batendo a mão assim, ó. era exatamente isso. A pessoa. É porque ali as funções eram revezadas. E a pessoa que fez o som naquele dia, naquela equipe, naquele curta, ela não estava muito afim, de repente, não era o que ela, Não né? E daí estava acabou lá ficando, ela com o ficava na espírito. varinha,
Na vara de boom ela ficava com o dedo Na vara de tamborilando. boom, cara, na Ficava vara de tipo, boom. vai, vai, vai. Ela a pessoa devia estar pensando, vai, vai, vamos logo, né? E batendo a mão, assim, tipo Deus, tocando um cara. baixo, assim. E então, Vai, mas aí acontece, claro, daí também um dos grandes problemas é a questão do ruído, né? Quando grava um diálogo, quando está gravando um diálogo e a locação e a equipe, principalmente a equipe, claro, tá. E quando se trata do pessoal estudando, começando, ainda talvez não entenda assim, a questão do som e do microfone, né? Que tudo que está ao redor vai entrar no microfone. É como você entrar na frente da câmera e falar, oi, mamãe, né? Então, alguém conversando do lado ali, mesmo baixinho, vai vazar no microfone, então você está áudio bombando a cena. É tipo fotobomb tem fotobomb. o áudio bomb. Então, enfim, essas boas maneiras, né, que também vão sendo aperfeiçoadas na escola, na prática, né? Mas esse tipo de problema de ruído, filmagem na rua, puxa, eu até acho que a foto ainda está sujeita a mais problemas ainda do que o som, mas o som, ele é muito, quando está rodando ali, o microfone aberto, realmente, Mas eu costumo falar para os alunos, né, cara, quando você tem uma imagem que não tá lá, essas coisas, você pode até escolher usá-la. Às vezes é uma puta imagem, alguma coisa, sobretudo no documentário, você fez ali e pegou documentário. uma coisa no ato ali, né, e tem uma imagem que tá uma luz mais ou menos, às vezes você dá um trato, ou não tem um foco direito, mas vai lá. Agora, o cara fala uma coisa incrível e o áudio não pode ser ouvido, você não tem aquilo, né? O Não tem como, documentário, tem como documentário usar é para legendar. difícil, acaba sendo isso, né? Porque você, no documentário, o take, pedir, não, vamos fazer de novo. Ok, você pode até ter uma Vai pegar outra cobertura coisa, né? depois, não vai ficar, a pessoa já vai baixar a sobrancelha, vai falar, vai pensar, vai ficar, o que eu falei mesmo? E já tira aquele fluxo de ideia, né? De consciência No ali. set até volta, né? Volta, vamos de novo. Mas o documentário, ele também, de certa forma, ele aceita o Ruídos, som, né? o Mais som, o som ambiente, né? a informação sonora, vamos dizer assim, ele acrescenta o contexto, ele dá uma outra informação, a imagem tem um enquadramento fechado ali, você está tendo conhecimento, contato com essa informação que está no quadro, através da imagem. Porém, o som, ele vem de outros lados, de todos os lados, e o microfone capta. Portanto, essa informação, ela é ou não relevante, né? Na ficção, evidente que você está filmando uma cena da pessoa sozinha em casa, solitária naquele momento da narrativa, e você ouve um copo caindo, opa, essa pessoa não está sozinha em casa, né? Faz parte da É um narrativa, né? defeito, né? Ou é um defeito. Ou é onde aconteceu algo ali, é um Fantasma, né? grito, né? Então ela não está sozinha, pronto, já saí perdi eu como espectador vou sair da minha, seguindo ali a narrativa, já causa uma distração. Mas o documentário ele está mostrando ali, se eu estou filmando num café, numa padaria, vai ter som de xicrinha, de colher. Isso vai, na verdade, reforçar que aquilo é verdade, que aquilo ali está acontecendo. As pessoas estão ali tomando café, derrubando a xícara, falando alto, e que o que eu estou mostrando não foi encenado, vamos dizer assim, né? Aquilo é verdade. Então, são dois pontos diferentes, né? A ficção, ela necessita dessa pureza ali, de certa forma. E o documentário é informação. Você está acrescentando como um arquivo zip, né? Ele está concentrando informação nesse filme, naquela cena, está agregando valores, né? Que o cérebro capta e vai construir essa imagem, a gente sem pensar, sem perder a narrativa. O problema técnico é quando a pessoa está falando algo e acontece um ruído que atrapalha o entendimento do conteúdo, né, que a pessoa está falando. Aí a gente
esse esse background ali, aquele fundo sonoro, a paisagem sonora, ela acaba virando daí um ruído mesmo que eu não consegui entender o que a pessoa falou, né? E hoje em dia o audiovisual virou a gramática de todo mundo, assim. Todo mundo tem uma câmera, né? Todo mundo se filma. É o que eu estava pensando, assim. Eu acredito que deveria ter nas escolas já a matéria, como tem em português, né? Para você aprender a escrever, alfabetizar, né? Acredito necessário uma matéria que alfabetize as pessoas com a câmera, para não ficarem num nível mais primário de uso da câmera e poderem usar realmente a câmera como uma caneta, né, para demonstrar, se revelar, revelar coisas e não ficar mais naquele nível mais primário da câmera, né, o basicão ali da caneta. Eu te Mas eu acho que eu interrompi fugi, no meio do. É, talvez eu tenha, voltando, concluindo, né, a é. história é que eu fiz o curso da IC, que me transportou para dentro desse incrível mundo do audiovisual e me despertou também, além da parte da pós e fazer o sound design, enfim, eu compreendi também o som direto e as dificuldades e comecei a fazer também o som direto. Então, quando eu concluí meu curso, na época eu já vi ali o diploma, eu realmente estava tranquilo assim com relação a isso, né? A questão de burocrática da coisa, eu estava tranquilo. Vamos lá, vamos em frente. Mas a parte prática começou a aparecer fazendo e aí vem a questão da escola, são os contatos, os colegas e o networking, né? A rede que você forma, criativa e prática ali, carne e osso, né? E daí cada um vai para um lado e um precisa do outro, então um conta com o outro, né? E também porque os colegas que se ajudaram ali durante o curso, sim, podem retribuir depois no começo da vida profissional. Existe essa abertura. E não tem jeito, você faz um trabalho, deu certo, foi bom, ok, e alguém pergunta, puxa, você conhece alguém? Então, aos poucos, por indicações, um recomenda, legal. Então, eu comecei os primeiros trabalhos, teve um primeiro trabalho que eu fiz, o meu cachê foi o meu primeiro kit de equipamento. Eu fiz uma permuta. E daí com isso eu já tinha um equipamento básico e fui investindo aos poucos num gravador, alguma coisa assim, e fazendo pequenas gravações que ocorriam ali com pequenas produtoras. Depois, à medida, o primeiro trabalho maior que eu pude fazer, eu conversei com o produtor, seria um trabalho mais extenso, o cachê somado ia ser bem mais interessante. Eu pedi um adiantamento com o produtor e com isso comprei daí pude comprar um equipamento melhor e assim eu fui caminhando, fui Que era construindo meu. qual que era o teu primeiro kit, você lembra? O primeirão, assim, de gravadora, eu tinha um Tascam HD não, DR100, DR100. Ele tem dois canais, né? Tem um Phantom 48. Porém, se você quer usar um lapela em um canal e o boom no outro canal, se eu ligasse o Phantom, ele ia ligar nos dois, e daí já não dá. Então, felizmente, o meu primeiro microfone direcional, né, o hipercardioide, o Boom, ele era com pilha. Então, eu não precisava, poderia usar sem a alimentação do Phantom, ali do gravador, que ele fornece energia para o microfone. E com isso não comprometia o lapela do outro canal. Então, eu podia deixar o Phantom desligado, porque a pilha alimentava o microfone, então ele já vinha amplificado ali o som, né? E com isso eu consegui usar um boom e um lapela. Ao mesmo tempo já foi, tinha dois canais, né? E depois eu investi isso, kit de lapelas, e depois de mais aí um ano e meio, aí eu parti para um gravador daí de 6 canais, uso Sound Devices,
e o 633. E aí foi para outro nível. Esses gravadores fazem muita diferença, assim, por questões de engenharia dele, enfim, ruído, nível de som e ruído, e a praticidade, é um mixer compacto, né? Esses nossos gravadores são é tudo com bateria, com pilha, então ele não. Você pode estar em qualquer lugar, né? Então eu já fiz trabalhos assim, gravando músicos no meio do mato, ou em cenários tipo pós-apocalípticos, assim, com música rolando, que não tem luz, né? A gente é muito portátil. E daí eu mostrei essas tecnologias para os amigos músicos, que o músico ele vem de um outro universo, ele está sempre acostumado a isso, tá? Ou num palco, ou numa sala, ou no estúdio, num Uhum, local que você tem toda a estrutura ali, tem pelo menos tomada de luz, né? E tudo funciona ligado na tomada, basicamente. Então, uhum. quando eu mostrei esses equipamentos ali alguns anos atrás, 10 anos atrás aí para os colegas, fica todo mundo assim, ó, né, dá para gravar no meio do mato. Muito bom, não precisa, E aí né, faz um ficar. clipe, né? Aí faz outras coisas, né? Então, pra ir pra... Exatamente, exatamente. É outro mundo. O mundo da música é curioso, porque, inclusive, a gente falou de ruídos, né? Agora, antes, é um pouco, agora há Uhum. pouco, né? E a música tem essa coisa da pureza. Você vai gravar uma voz, um violão, um instrumento. Então, é o silêncio absoluto para registrar todas as nuances, né? Da voz, do instrumento, da interpretação, da emoção, do timbre. E, e o nosso contexto, se a gente purifica muito o som, né, principalmente no documentário, mas na ficção, claro, tecnicamente a gente quer o diálogo na ficção limpinho para na pós a gente vai construir tudo, né? Vai acrescentar o que, mas não dá para fazer um filme, não é que não dá, né? Mas o filme necessita do ruído também. O ruído de fundo, que seja lá o que for, seja o natural que foi captado ali naquela locação, naquele momento, ou depois, na pós, construir um background, construir uma paisagem sonora. Mas se você fica só com aquela voz, essa voz aqui desse microfone dinâmico, super seco, enxuto, afasta, a gente se sente mais longe da cena. Eu não vou, eu não entro, eu não tô ali. Eu não Não sei. fica real, né? Não, não fica tão real, né? Na música, o silêncio é importante para essa captação e depois a mixagem da música, mas realmente no audiovisual, o ruído, de alguma forma, ele é necessário. Ele é necessário. Ele te mostra o contexto. Você trabalha também hoje com essa paisagem sonora, completando cenas de cinema, colocando lá o som do sapato andando, o som do pessoal falando no refeitório lá no fundo, esse tipo de coisa? Isso. Bom, assim, temos. As equipes de som são grandes, então essa parte de efeitos, né, os passos, as portas batendo, tudo isso aí é chamado Foley dentro do cinema, né, no jargão, você sabe bem, é Foley, e é uma arte por si só. As equipes que gravam Foley, especialistas com estúdios, é curioso, porque você vai num estúdio de Foley. Um dia eu passei na casa de um colega, ele, olha meu estúdio de Foley. Abriu a porta e parece aquela garagem do vovô, aquela baiuca Tem cheia de o coisas. reco-reco, Você tem pensa, o... pô, o cara, aquele acumuladores, né? A pessoa acumuladora, você tem chaleira, um monte de cacareca. Você fala, nossa, quando que você vai usar isso? Mas na verdade são instrumentos, tudo ali é para fazer som, né? Puxa, e daí é um repertório incrível. Então, já é um mundo à parte, só gravar os efeitos, né? Mas, claro que também conto com bancos de som já pré-gravados, coisas desse tipo que salvam o dia a dia, né? Você disse, até um passo, uma porta, um barulho de porta, esses barulhinhos de gaveta, enfim, coisas caseiras. Mas tanto esses bancos geralmente são discos importados, né, que com sons de coisas
que ou que não tem no Brasil também, ou coisas que você, que uma máquina de caldo de cana, sei lá, Como é que uma, vai ter isso no uma banco, né? garapeira, né? Sei lá, um birimbau, são coisas brasileiras, né? Então, você tem que estar à disposição, quem Isso não sabe. existe, Gus, porque eu estava até ouvindo um podcast que eu achei muito bom, justamente esse design sonoro, que é o Pavulagem. Não sei se você já ouviu. Não, não, eu não vi, mas sim, me conte, o que que Ele eles é, fazem? eles, Ele. eles é um é um apresentador de Manaus com um sotaque muito característico também, por isso também muito bom, porque já foge desse eixo Rio-São Paulo que a gente está acostumado, né? E ele vai contar as histórias clássicas do folclore brasileiro, Curupira, a Moça sem Cabeça, mas é, a partir da perspectiva dos povos originários lá, indígenas, ribeirinhos. Então ele entrevista as pessoas mais velhas lá da floresta, que contam essas histórias que não tem nada a ver com a história que a gente conhece, contada pelo Monteiro Lobato, né, que é um cara Sim, branco, sim. com mil questões A visão racistas. dele, o É, ponto de vista particular, né? exato. Individual ali, né? E aí é o que chegou para a gente como cultura popular. Então ele reconta essas histórias, né, a partir da cultura local. Mas todo o design sonoro do podcast é feito utilizando algo que eles chamam, não vou lembrar o nome exatamente, mas é alguma coisa assim, Museu de Sons de Manaus e da Floresta Amazônica. Então é muito. Aí tem o som do candeeiro acendendo, tem o som do passos na floresta, tem o som de bichos variados que a gente não conhece, e isso Exatamente. dá uma outra, assim, um outro nível de qualidade ali para aquele material. O que eu ia te perguntar é se não tem nada assim da cultura brasileira, como você disse. A gente fez um filme e a gente queria o vendedor de biju ou afiador de facas que passa na rua, né? Então, a gente até fez uma trilha sonora usando a A música flautinha. base, era a flautinha, no caso, e o reco-reco ali que ele usa do outro, chacoalhando ali, clac, 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 clac. Aquilo é ótimo. Não tem, né? Não Não existe tem. isso. Não, é aqui. Pode. O que é uma boa Hoje em ideia para um dia, projeto nosso aí, olha aí, de repente exatamente. fazer um Assim, museu de som brasileiro. o que vem, né, da criatividade popular e esses instrumentos que que vem do carro do sonho, o carro da pamonha, enfim, todos Exato. esses sons, a musiquinha do caminhão de gás e Isso. esses ecos urbanos também são Ecos únicos. urbanos é bonito, hein? Muito bom. Você Esses, inventou agora esse nome aí, pô? gente, eu pensei nisso agora. Às vezes eu ponho aqui um microfone, deixo na janela gravando aqui um som e capto algumas coisas naturais aqui, mas eu estou no meio de São Paulo, né? Então esses sons naturais são Claro. caóticos, tendem ao caótico e às vezes expressam, né, a buzina, né? A questão daqueles Uhum. buzinazos assim, vai. E aí, um dia Britadeira, furadeira, né, cara? Esses são sons Um da dia, cidade de São Paulo. a sinfonia de buzinas parecia que era a marcha nupcial. Eles começaram pam, 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 e parecia aquela. E eu, assim, sem fazer nenhum tipo, não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia crítica, nada disso, mas parecia assim um bando de gente que está irritada com o casamento e vamos buzinar a música do casamento aqui na rua para mostrar minha insatisfação. E, isso, claro, é uma piada, mas esses sons não se repetem, né? Essa sinfonia, e assim na floresta também, eu já cheguei no. Puxa vida, onde foi? Enfim, acho que foi Noronha, em Fernando de Noronha. Gravei uns pássaros, um pouquinho, não ficou tão legal assim, eu queria um pouco melhor. Aí eles saíram dali e não voltaram mais. O pouco que eu gravei é o que eu É o tenho. que Eu tinha tem. de 2 dias ali gravando. No caso daquele momento, daquelas aves ali, foi aquilo ali. Eu bati o REC, estava com o gravador pronto, gravei um pouquinho, elas voaram, foram embora. Se eu ficasse ali, tipo, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Eu não ia ter gravado aquele som, né?
Mas eu tenho um banco, tudo que eu gravei até hoje eu nunca paguei nada. Então eu tenho os HDs aqui, porque o áudio ocupa menos espaço digital assim do que as imagens, né, que ocupam muito espaço. Então, geralmente, depois de editar, a turma da imagem, os editores acabam apagando esse material bruto ali, ou às vezes o diretor, a produtora guarda um backup, é prudente, é no mínimo prudente isso, mas o áudio realmente é possível guardar tudo que eu tenho. Então, assim, eu tenho muita coisa, tanto de entrevistas com pessoas que já se foram, pessoas, é, enfim, fazem parte da cultura e momentos, né? Pessoas que são pessoas, como a gente chama, pessoas reais, contando a Como é sua que. vida. Então, eu tenho um banco enorme de sons e de som de natureza. Você tinha comentado antes dos sons de background, eu tenho muita coisa gravada. Já viajei só para captar bancos de som mesmo, para levantar um banco daí para o filme, né? Isso é o, deveria ser o de sempre, né? Mais do que depender menos dos discos de sons pré-gravados. Tem um disco, agora não vou lembrar qual é o banco, mas tem um som de portão abrindo, de ferro, aquele portão do jardim que faz. Nhé. E esse é um som muito manjado. Volta e meia eu escuto em documentário, em filme, é sempre aquele, eu já sei, ó, é aquele portãozinho, né? Daquele disco. Então, o melhor é sempre levantar não só o som direto, os diálogos, mas enriquecer o material bruto com, né? Claro que a correria, a pressão, mas Claro. em certos momentos pode se dar um jeito ali. O técnico, bom, ele precisa almoçar, não é para não Deixa eu te almoçar e ir perguntar lá. de trabalhos atuais aí, o que que você anda fazendo, como que é o dia a dia também, conta um pouco como chega um trabalho para você, o que que você faz. Certo, o fluxo, bom, eu tenho já clientes colegas, né, que com o tempo vai, vai se somando, vira uma grande família, mas já pessoas que me conhecem, que entram em contato. E daí, hoje em dia, é muito WhatsApp, né? Acabou que, ou uma ligação, já vamos direto para os detalhes mesmo, o que que vai precisar. Quando a encrenca é grande, daí o pessoal já me liga mais, vamos ligar, bater um papo, ó, vai ter uma situação assim que pode O que representar que é uma uma encrenca grande? dificuldade. Dá um exemplo aí de um Isso, trabalho por complicado. exemplo, assim, uma cena, vamos dizer, uma cena numa publicidade em que começava a cena num lugar aberto, com muitas pessoas, um bar, um restaurante, e haviam algumas mesas ali competindo entre si, sem saber que estavam sendo ouvidas, então tinha um monte de câmera escondida, microfones, e toda uma equipe por trás vendo, e no final ia ter uma promoção, alguém ia ganhar a promoção. Depois, tudo em tempo real, a pessoa ia embarcar num carro, ia para um outro lugar, e daí outras coisas iam acontecer, um deslocamento grande aqui em São Então Paulo. não tinha lapela na pessoa, porque ela não estava sabendo. Mas daí ia haver uma revelação na hora da premiação ali, a pessoa ia ficar Aí você sabendo. instalava nela a lapela. Rapidamente ali colocava, mas daí eu já ia, nesse caso, eu tinha isso tem que ter um assistente, porque daí ele ficou ali na primeira locação desmontando o equipamento que estava que a gente Instalado nas já mesas. tinha instalado, a gente não ia mais usar, é. Enquanto isso eu ia correndo para a próxima locação, já gravando, e nesse deslocamento o carro tinha também um gravador lá, um outro gravador também rodando na mesma frequência desse lapela do vencedor ali. Então eu tinha comigo um gravador naquela frequência e dentro do carro tinha um outro gravador naquela frequência do microfone Então ele entrava no carro e ia embora. Eu ia encontrar ele lá na frente, no outro lugar. Então, e daí já gravando, né? Esse é um tipo de situação que daí você realmente tem que pensar Você não ia, antes você ia mesmo. dentro do carro também? Você ia Não, com o carro. não. Eu fui num Então outro tem que carro e confiar, tem que tem que confiar. confiar. Um trabalho que eu adoro fazer, que inclusive acho que tem, de certa forma, nos toca, porque o Pedro Caldas, nosso colega,
em comum também, o Léo, o Colé também teve por aqui, acho, Isso, fazendo um hoje ele é da igreja, bate-papo com isso eu você, conheço. boa, grande Colé. E a gente, essa nossa equipe é muito interessante, porque é muito fluido, muito calmo e não existe, já ganhou, né? Não tem. Tudo pode acontecer sempre, você tem que estar pronto para alternativas, para soluções rápidas e o nosso querido o Café Expresso, que gravamos há algum tempo, e ele também tem o seu desafio, por ele também envolver entrevista num carro e sempre em lugares diferentes, cafés. Café Expresso, para quem não sabe, né, é um programa também do Instituto CPFL, que é um braço, digamos assim, do Café Filosófico, que houve pensadores. O Café Filosófico é gravado lá em Campinas, eu sou o diretor de cena lá de Campinas. O Pedro Caldas faz esse Café Expresso, que é uma caminhada com alguns pensadores, uma conversa entre dois, né? Não sei se às vezes Sim, três, e aí entra dentro de um carro também, vai para algum lugar. Eu queria também que você contasse é exatamente isso. esse desafio aí. Esse foi um desafio. Ele tem essa particularidade de um convidado, é um anfitrião, e ele convida um colega, uma pessoa conhecida. Então a gente parte, tem um carro com um motorista, temos um anfitrião na casa dele, a gente recebe o anfitrião, busca ele em casa, ele é microfonado, a gente se desloca para a casa do convidado, o convidado é microfonado, e eles entram no carro e damos um passeio onde a gente estiver. São Paulo, geralmente aqui na localidade, Campinas, Itapecerica, nos arredores, né? Cotia. E tem uma boa parte do programa é dentro do carro conversando. E depois a gente chega em um café, enfim, um local assim, depois com mesas, onde a gente vai sentar, conversar, bater um papo. E também tem um passeio, geralmente um pouquinho na rua, caminha um pouco, tudo rodando. Entramos no café, o que for, e continua ali a parte final a conclusão do episódio. E então é ligeiro, como dizem, né? A parte do carro é sempre um desafio, porque na pandemia nós fizemos também na pandemia com todas as diretrizes possíveis aliás, né, desculpa eu citar a pandemia, mas na pandemia não teve o carro por conta da proximidade do Uhum. lugar fechado. Mas antes, acho que a primeira, segunda temporada, nós era um outro carro, uma questão técnica, e eu fui. Eu poderia talvez ir ali no porta-malas, fechadinho, mas não por mim mesmo, mas eu ia acabar atrapalhando, ia vazar o fone de ouvido, é complicado, né? E então eu realmente confio muito no equipamento, mantenho ele muito em ordem, e, enfim, todos os cuidados para confiar nisso. E do meu gravador, então eu embarcava o gravador no carro, fazia um nicho ali, macio, um ninho, uma caminha, e dava o REC, basicamente, e eu tinha um transmissor sem fio da monitoração do som. Então a gente ia num outro carro, na van, seguindo o carro de cena, e da van a gente conseguia pelo menos ouvir se houvesse algum problema específico que parasse de funcionar, alguma coisa, a gente já pararia, né? Acho que teve umas duas vezes ali que teve uma questãozinha, um barulhinho, algo que eu tive que fazer uma intervenção, mas no geral sempre fluiu bem, o material foi possível aproveitar tudo, foi totalmente aproveitado. Mas é uma emoção que normalmente não é o que a gente busca, né? Um bichinho, sai bichinho. Agora não. Aqui tem um monte de pernilongo, né, cara? Essa cidade Essa tá época, né? tomada, né, cara? Mas realmente é um.
essa emoção a gente busca não ter emoção. Você quer que tudo funcione, que nada falhe. Mas acaba virando. Nesse tipo de situação, eu não podia estar ali no carro, não dava ali naquele momento. Mas sempre rolou bem e tudo bem, né? Mas rua, café, e daí tem todas essas questões, né? Aqui em São Paulo tem um local que é a Avenida Paulista, para quem não conhece, é uma avenida famosa aqui em São Paulo, super histórica, e que tem uma concentração imensa de antenas, porque ela fica no alto de uma colina. Basicamente, ela percorre a crista de uma colina, a Avenida Paulista. Então, ali tem muitas antenas e todo tipo de poluição eletromagnética. E eu chamo ali o Everest do som direto brasileiro, talvez, porque tudo que você for usar ali realmente está Vai sujeito a dar interferências, interferência, né? né? Então, a gente passando um dia de carro, gravando, e só por estar transitando com o veículo ali, já dá umas piscadas ali na antena, faz aquele bzz, bzz, bzz. Nossa, pavoroso. Ali é um desafio mesmo para qualquer equipamento, assim. Gus, o que que você recomenda aí para quem está começando, quem gosta de som, alunos que estão interessados aí, estudantes que estão interessados Ah, isso na eu área? adoro. Conversar sobre isso é muito legal. Eu, eu, o som, porque quem vai estudar cinema geralmente vai para direção ou fotografia e Atuação, né? atuação também, até atuação, roteiro, executivo. O É. som talvez seja uma das áreas que com menor porcentagem de busca de um curso de cinema pelo som. Tem a explicação técnica também, porque envolve enfim, todo um conhecimento que não existe uma formação específica, assim, um técnico de som de cinema, né? Tem nos principais centros de estudo de cinema do mundo, né? Buenos Aires tem alguma coisa. Muitos dos técnicos de som, e tanto aí até generalizo técnicos de som direto e técnicos de mixagem, né? Alguns vêm os técnicos de mixagem podem vir de estúdios, onde talvez tivessem uma experiência já como assistente de gravação, estúdio de música. E aqui em São Paulo tem o IAV, assim, sem querer também fazer nenhum tipo de uma propaganda comercial, mas já fazendo é um local já tradicional do estudo para quem vai partir do zero ou já tem um conhecimento, mas quer ampliar esse estudo. E talvez onde mora não tenha acesso a um colega que tem um estúdio. Seria muito legal entrar num estúdio e trabalhar de assistente, porque ali você vai aprender a parte elétrica, soldar cabo, microfone, sala, acústica e canais, né, mesa de som, programa, software, enfim, de um jeito prático. E já com o relógio rodando, vai tomar uma bronquinha aqui e ali, mas assim que a gente aprende, vamos em frente, né? Mas esse tipo de escola que vai ensinar a engenharia do estúdio, vai trazer conhecimentos teóricos que são fundamentais, o som, né? Como ele se comporta, como é a física do som e a questão eletrônica e dos aparelhos, né? Então, vale fazer esse tipo de curso também. Esse é o caminho mais natural, assim, para quem principalmente não teve uma experiência mais longa, mais abrangente, assim, com estúdios e captação de som. E depois fazer um curso de cinema. Daí você cobre os dois lados. Acredito que esse é um bom caminho. Muita gente de som também já faz PA, ou vem da música, como músico, instrumentista, ou também já técnico, opera a mesa de PA, né, para os músicos, para os amigos músicos, começa assim e daí vai crescendo. Então tem esse caminho também na galera, na turma do som do cinema aqui no Brasil, o pessoal vem mais dessas áreas, geralmente, ou é músico ou teve uma experiência de estúdio com gravação.
Tem também, e isso é muito legal, uma galera que hoje em dia a gente está numa era que inevitavelmente vai se tornar a era do áudio, porque existe já um banco todo de dados de imagem, né? A turma já filmou ali como é que é o esquilo andando em cima do pica-pau lá, aquela foto que alguém tirou na BBC, enfim, esses flagrantes da natureza, por mais que possa ser infinito, mas existe já um banco de imagem do ser humano, já está tão registrado. E o áudio, apesar de ter a gravação, o registro sonoro em meio rígido, já existia antes, talvez, ou foi antes da câmera, 1860. Foi nessa época também, né? Já existem gravações, registros, mas, enfim, a gente não entrou na era do áudio. A gente, de certa forma, está, mas ainda não sabe que está na era do som, na era do áudio, dessa informação desses grandes bancos. Já tem muita gente se mexendo com isso. É o som da flautinha, do afiador de faca, né? E esses bancos que registram o ser humano, né? As paisagens urbanas, paisagens sonoras, enfim, rurais e tropicais, florestais, subaquáticas, né? E todas, aonde tiver som, a gente pode gravar, né? E registrar. Mas o ser humano tem o seu registro em som, em áudio. E acredito que os técnicos de som em geral acabam entrando nessa grande família histórica, assim, de estar ali na hora com o gravador, e apertar o REC e colocar para gravar, né? E essa consciência de quem vai trabalhar com som, essa consciência que vai colocar você, enfim, no caminho certo, assim, de você está ali registrando algo, você não está ali simplesmente, vai lá, aperta o REC aí, como diz o apertador de botão, né? Você está cumprindo ali uma missão ali, né? Não só profissional, mas você está registrando algo ali. Você pode ter um flagrante, pode ter algo. Eu acho interessante que todo mundo que grava sons, todos os técnicos de som, se puderem, manter os seus arquivos. E, sei lá, né, uma coisa meio Black Mirror, talvez no futuro, né, a gente possa colocar todos esses arquivos também, e não apenas o que alguém foi lá e digitou e purificou e limpou, né? Mas ter esses arquivos de áudio abertos, vai ter, sei lá, talvez no futuro a inteligência artificial buscando dentro desses arquivos sonoros a informação, a consciência, né, que a gente atualmente está se buscando, né, a inteligência artificial, né? É bom falar disso. Mas para quem vai estudar o som, realmente estudar cinema é válido, é muito válido. Agora, se jogar a campo, também pode ser. Você investir a tua grana ali, a princípio, começar com equipamento e buscar, trocar informações, e talvez cursos, ou fazer realmente na prática experiências e se tornar realmente um soundman, assim. Como é que eu gravo isso aqui? Para onde eu aponto? E ter um início empírico, e aprendizado, erro. Claro, tem os YouTubes da vida para afinar certas dúvidas, para começar, mas ir entrando na área dessa forma. E um curso de cinema para aprender a gramática. Você tem que. E tem a ética de set, de filmagem. O set é um lugar perigoso, né? As pessoas podem se machucar. Então, tem a equipe, respeitar os outros. E essa parte profissional, ética da prática do set de filmagem é muito importante, é fundamental. Não vai rolar. Uma pessoa que não tenha esse respeito, ela não vai continuar, né? Isso, infelizmente, ou para pessoas que não prestem atenção nisso, elas podem perder uma grande chance ali de começar uma carreira por dar um vacilo num outro lado, que não é o lado técnico, né? Então é importante ter essa ética, é importante ter essa atenção. Então a escola de cinema também funciona nesse lado e eu acredito que os contatos, você já começa a se relacionar e ter ideia e se entender, se conhecer artisticamente, porque o cinema é uma ferramenta técnico,
mas ele talvez 50% é ciência e 50% é arte, é criação, na verdade. É uma arte, talvez isso, é uma arte feita de ciência e criatividade. Então, mesmo você com aparelhos e equipamentos, você vai trabalhar criativamente o tempo todo. Não existe, hoje foi igual. É uma profissão, é uma carreira que você não vai ter, vou deixar para amanhã. Você não vai deixar para amanhã. Amanhã é outro set, é outro job, vamos dizer, né? É outro plano de filmagem, é outra ordem do dia. Então, não tem deixar para amanhã. É uma área que você está em casa, não está trabalhando, aquele dia ninguém te chamou e de repente toca o telefone e você vai entrar, mergulhar numa coisa de meses ali. Então, você está pronto para isso, tem que ter esse estilo, tem que ser adaptado a esse estilo imprevisto, né, do dia do lado profissional. Vai ter momentos que as coisas não estão acontecendo tanto, vai ter momentos que você não vai dar conta da entrada, né, dos chamados ali. E acredito também que essa, essa, bom, networking, né? Onde que eu ia chegar aqui? Ai, 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 caramba. Eu não queria deixar de comentar aqui. Ah, claro. Você você tá montando um banco de sons e você tá, enfim, você está no job ali. Na pós, esse material que você está captando, depois, na mixagem, ela vai virar uma parte, um pedacinho de um grande todo, né? E o som, ele é composto de diálogo, música, ambiências, como a gente falou, né? Que vão construir toda essa paisagem sonora. Então, é não se colocar como você. E o ser criativo. Então, você o técnico de som se posicionar como um agente criativo ali. Ele tem que corresponder a todo questões técnicas, mas ele precisa trabalhar criativamente. E você está ligado ali ao departamento, intimamente ligado ao departamento de fotografia, à direção, ao figurino. Então, vai se relacionar com o departamento de figurino, porque você vai ter que talvez esconder um equipamento ali de transmissão dentro do figurino, da pessoa, a maquiagem. Então, o departamento de áudio ele se relaciona com a maioria dos departamentos de um set de filmagem. Então, é importante que você conheça os outros departamentos também. Claro, porque você vai se relacionar em algum momento com toda a galera, com todo mundo. E provavelmente em todos os jobs você vai estar se relacionando com todos os departamentos, com a direção, Muito boa com a essa dica produção. aí. Então é importantíssimo expandir, não ficar só no quadradinho, na bolha ali, tem que se relacionar. E às vezes eu vejo problemas, não problemas, vamos dizer, mas é perceptível num set, para quem está começando, às vezes a falta dessa interação com os departamentos. E a pessoa pode ter uma demanda, ela precisa dar um retorno, uma resposta, então já chega para o técnico de som, às vezes eu escuto muito isso, chega já falando, ó, você vai fazer isso, aquilo, isso aqui, você tem que fazer assim, assado. Eu, ótimo, sim, sim, vamos fazer. Mas às vezes o que ela está me propondo pode não ser a melhor solução. Eu posso ter uma solução melhor ainda na manga aqui para ela. Então eu quero mesmo entender o problema. O problema, né? O que temos que resolver, né? A pessoa, quando vem já com a solução pronta, ela pode estar esquecendo que, na verdade, o perito, o especialista, é o técnico de som, né? Porque na história do cinema, aqui no Brasil, e também isso aconteceu em todos os. Na história do cinema em geral, então, como o som, o departamento de som foi se relacionando ao longo da história com os outros departamentos. Aqui no Brasil já houve um tempo em que não tinha o técnico de som, ou eles não tinham verba para contratar um técnico de som, então alguém da equipe fazia. Ok, pode acontecer, né? Pode. Hoje em dia, evidentemente, que já não deve acontecer isso, mas no momento anterior, anos atrás, quando os processos ainda estavam amadurecendo, a indústria mesmo ainda estava em outro momento histórico,
Ok, alguém assumiu o microfone. A questão entre os amadores e os profissionais, eu penso, os problemas são os mesmos. O que muda é o repertório, né? Então, evidentemente que enquanto a pessoa está ali numa zona de conforto, fazendo o microfone, ela, ok, está tudo funcionando, maravilha. No momento que der um pau ali, um bug, e agora? Liga telefone, chama, porque o especialista não está ali, né? O profissional não está ali para ter uma solução já aqui no bolso, pendurado em algum lugar e resolver na hora o problema. Mas não só por isso, né? Mas realmente hoje em dia numa produção grande é inadmissível não ter um especialista profissional ali nessa área. Então aí também vai a dica para a turma das outras áreas também, né? Ao se relacionar com os técnicos de som, né? Lembrarem que eles estão ali, forneceu o material que eles precisam, a ordem do dia, que horas a gente vai gravar a cena, né? Já teve colega meu que estava filmando e teve uma cena com os atores que eles avisaram o meu colega assim, olha, não vai ter som agora, né? Ele pensou, bom, então eu vou dar uma saída aqui, vou sair um pouco. Ele foi para um outro lugar, captar ambiências, ele se deslocou, se afastou da equipe ali. E daí houve um momento, olha, não, acho que vamos gravar um diálogo aqui. E ninguém chamou o técnico. Então ele estava lá, captando ambiências e tal. E eles gravaram ali, não sei, de uma outra forma, talvez na câmera, com o microfone da câmera. Algo que podia ser um caco, ok, um caquinho, né? Mas não teve aquele toque, pô, o cara tá ali, chama ele, tá pronto, é só chamar ele e vir aqui, né? E isso não é uma bronca, é só um despertar, assim, que desse outro lado, né? Todos são importantes para o filme, todos são importantes. Uma produção que eu fiz uma vez sumiu ali uma lâmpadazinha que era cenográfica, ela estava no cenário, aquela lâmpada. Acho que eles tinham uma sacolinha e desapareceu ali. Depois encontraram, deu tudo certo, mas pensa, se uma diária, vamos dizer que, eu não sei, custa, sei lá, 1 milhão de dinheiros, né? Mas sem aquela lâmpadazinha de R$ 5, poderia atrapalhar, comprometer a diária ali de 1 milhão de dinheiros. Então, para mim, aquela lâmpadazinha, ela vale 1 milhão de dinheiros. Todos os parafusos, o grampo de cabelo, eu não sei, tudo que está ali vale 1 milhão de dinheiros, porque sem aquilo você compromete o todo. Então, claro que existem certas. Cada um tem o seu departamento e as comunicações, existem os canais de comunicação entre os departamentos, quem fala com quem naquele momento. Ok, mas todos os departamentos são fundamentais. Não tem. Acredito que quanto menos tiver, quanto mais os profissionais também conseguirem se libertar dessa questão. O ego e tudo, eu falo disso sem problema nenhum, porque não é uma crítica, né? É uma questão técnica mesmo, que a gente pode estar aqui colocando mais uma pecinha para ajudar a resolver isso. Então, é importante isso, está todo mundo no mesmo nível de pensamento. E assim acaba antes, vai todo mundo embora, se esse é o objetivo, ou, enfim, vai almoçar. Mas Pô, cara, é um meio muito legal, é totalmente criativo, trabalhar com pessoas criativas e para quem já tem essa disposição, o cinema é fantástico. Tem que é muito da parceria entre as pessoas, as equipes e acredito que você continua a sua jornada a cada dia, né? Tem essa coisa também, né? Você tem que estar sempre se provando que você consegue fazer, né? Mas tem que estar sempre pronto para o imprevisto, para as novidades, para o que pode acontecer a qualquer momento e encontrar uma solução para aquele dia. Não existem 2 dias iguais, né? Diga, pô, André, Gus, foi mal. não, estamos batendo 1 hora de papo aí. Acho Eu que não fica aqui acredito. meu agradecimento. Foi uma ótima conversa, Cara, cara. Adorei aí ouvir a trajetória e os trabalhos. Não sei se quer deixar alguma última recomendação aí para estudantes ou algum caso, qualquer coisa que você queira aí. é.
Fé na Agradeço. fita. Fé na fita. Fé na fita é boa. Fé na fita. Eu vou agradecer aos todos os colegas de trabalho, tanto professores, parceiros e os que ainda vou conhecer, os que eu nem conheço ainda. Sempre agradeço pela paciência, né? Pela dedicação, pela parceria. Não tem coisa melhor do que, acho que em qualquer trabalho, do que você se relacionar bem com as pessoas e ter e conquistar até amizades, né? Ter um fator humano que transcende o lado técnico, né? E todos os profissionais, eu admiro todo mundo, eu aprendo com todo mundo. Melhor aprender com os acertos sempre, né? Espero também dar acertos para poder compartilhar os acertos, mas realmente eu agradeço a todos, assim, todos os colegas de profissão. Só tem guerreiro nessa área, guerreiros heróis, que bravos. É uma área que você não vai fazer se você não gosta, você não aguenta, tem que gostar mesmo. E não porque daí você tem um medalhão mágico, agora eu tenho. Não, ou você gosta ou você não dá para fazer. Realmente tem isso aí. Então, isso pode ser conquistado, pode ser adquirido, ok? O gostar, né? Mas essa é uma consciência para quem está começando assim. Não adianta, tá com mau humor, tá com. É complicado. Você vai ter que abrir um outro canal, uma chavinha aqui e mergulha num mundo fantástico, na bolha maravilhosa do audiovisual. Muito Áudio bom. e visual, né? Áudio e visual. Boa, gente. Muito bom, Valeu, Gus. Obrigadíssimo, meu querido. sucesso e estou sempre à disposição aí. Valeu demais. Abraço, grande André.